Olá, bom dia, queridos, bom dia, meus amados irmãos. Que alegria falar com vocês nesta manhã gloriosa. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Glória a Deus pela sua vida. Amados, nós estamos falando um pouquinho sobre a constituição da igreja. Deus tocou no meu coração a rever isso. Nós já pregamos muito sobre isso, mas estamos revendo sobre esse tema glorioso, a constituição da igreja. Nós estamos usando o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, 13 ao 19, né? Nessa reflexão, 18 e 19, diz assim, amados, 18, o Senhor Jesus disse a Pedro: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. Verso 19, eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado no céu. Muito bem, esse texto é preciso entender no espírito. Existe muita confusão sobre esse texto, e há poucos dias alguém me perguntava sobre alguém que estava pregando sobre esse texto de forma errônea. Irmãos, a palavra ela é uma revelação. Na primeira e na segunda reflexão nós falamos acerca do desejo de Jesus que as pessoas dissessem quem era ele. Depois falamos da revelação que Deus deu a Simão. A revelação veio ao homem. E aí falamos, amados irmãos, do Senhor Jesus apontando Pedro e dizendo: você é Pedro, que nós acabamos de ler aqui. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E eu falei isso na segunda reflexão. E agora, queridos, o que eu vou falar? Eu vou completar. Então diz assim, ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, ou poderão prevalecer contra ela. Né? Amados, isso para nós é algo tremendo. Vamos entender um pouquinho aqui. Irmãos, quando fala as portas do inferno, o Senhor está referindo às potestades, né? Aos demônios, está referindo ao inimigo em si, né? Ele quis dizer que o inimigo não pode vencer a igreja. Então a igreja ela é invencível. O inimigo não pode vencer, porque a igreja não é natural. Amados, a igreja, ela é espiritual, ela é divina, ela é celestial, ela é uma constituição. Por ser uma constituição, irmãos, o inimigo não pode vencer de jeito nenhum, porque a igreja é poderosa. Olha que louco e que tremendo isso, né? A igreja, amados, ela é poderosa. Então, ela é vencedora. Uma vez igreja, ela é vencedora. Porque ela é chamada a cada dia, irmãos, para um trabalhar. Existe uma função metabólica, tá? Espiritual na vida da igreja. E nós glorificamos a Deus por isso. Então Jesus falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Isso reporta para mim, para você nessa manhã, que eu e você precisamos estar em pé, estar diante de Deus, né? Estar com a cabeça para cima, estar com os olhos fitos nos céus, irmãos, sem abaixar a guarda. É comum ver pessoas baixando a guarda. É comum ver pessoas, amados irmãos, na luta do dia a dia, dizendo, não aguento mais, eu vou desistir, vou parar. Mas eu quero dizer para você nesse momento, precisamos andar de cabeça erguida, com a cabeça erguida, dizendo, Jesus é o meu Senhor. Eu venço por Ele, eu venço por Cristo, eu venço por causa dEle, aleluia. Então, queridos, eu quero te dizer, nesta manhã, que você é vencedor por Cristo, porque foi Ele que estabeleceu a igreja. Eu não sou vencedor pelos meus méritos. Se eu penso que eu vou vencer pelos meus méritos, eu estou confundido. Na realidade, eu sou vencedor por Ele. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem nele são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, eu só sou vencedor por Ele. É Ele que me faz vencedor. É Ele que te faz vencedor. Então eu não posso me confundir nesse momento, não é? Achar que os meus feitos vão me levar para reinar. Achar, irmãos, que minha boa conduta, eu tenho uma conduta exemplar, então eu vou reinar. Queridos, não é bem assim. Não é bem assim. É preciso ter dependência.
É preciso depender de Deus. Eu não posso, irmãos, me basear na minha conduta e dizer eu sou um cara exemplar. Então eu vou vencer porque sou exemplar. Não, eu vou vencer por causa dele. Eu vou vencer por Cristo. Eu vou vencer porque ele é o meu Senhor. Eu vou vencer porque ele é o meu pastor. Eu vou vencer porque ele é o meu sumo sacerdote. Então, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por não prevalecer contra a igreja, ele disse assim, outra coisa. Eu darei a você a chave. Irmãos, quando a gente fala aqui, está escrito eu darei a você a chave, quer ver, ó? Vamos lá, diz assim, ó. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. Dá a impressão que Pedro é detentor do reino, né? Mas vocês lembram da revelação que eu falei já hoje, que significa Pedro? Pedro significa uma fagulha de pedra, que foi constituído pela pedra. Então, aonde está a chave do reino dos céus? Claro que está com a pedra. Quem é a pedra? É Cristo. É ele que abre, ele que fecha. As portas que ele abre, ninguém fecha. E as portas que ele fecha, ninguém abre. Por que os homens estão querendo abrir porta e fechar porta? Tem gente, irmãos, entendendo errado essa palavra, saindo por aí dizendo, não, eu tenho autoridade, porque eu, irmãos, se arrebenta. Claro que nós temos autoridade, mas por que temos autoridade? Porque Deus está em nós, a autoridade está em Cristo dentro de nós. Se tirar, acabou o homem. Irmãos amados, então, ele fala assim, eu darei a chave a você, Pedro, que representa fagulha de pedra, tá? Que foi tomado pela pedra e se tornou uma só pedra. Porque a igreja é uma unidade. Tanto que se você ler 1 Coríntios 6,17, diz assim, aqueles que se unem ao Espírito de Deus se tornam um Espírito com ele. Então, uma vez constituído pedra, constituído igreja, você é a própria pedra. A pedra que é Cristo está dentro de você, te constituiu. Então, onde está a chave do reino? Está na mão da pedra, que está dentro de você. A igreja, ela tem autoridade, mas a autoridade da igreja é Cristo. Cristo é a autoridade da igreja. Cristo, no interior da igreja, é sua autoridade. Então, em nome de Cristo, a igreja pode ir, a igreja pode falar, a igreja pode operar, a igreja pode libertar, a igreja pode ministrar, porque na realidade, essa constituição é uma realidade. É uma realidade que nós precisamos ganhar. Quem somos? Por que somos? Por que você é igreja? Eu sou igreja. Quem sou? Sou igreja. Por que sou igreja? Como igreja, para onde eu vou? Por que eu vou? É preciso entender isso no espírito. Irmãos, então a constituição da igreja é Deus dentro da igreja. E a autoridade da igreja é Deus dentro da igreja. Essa autoridade é uma realidade na vida da igreja. Mas ela não está na mão de Simão. Ela está na mão de Pedro. Pedro, como eu disse, está unido com a pedra. Então, essa autoridade é da pedra. Aleluia. Jesus é o padrão, irmãos. Não adianta. Não adianta o homem achar que pode fazer ou faz. Não. Jesus é o padrão. Ele é o Senhor. Nós somos servos dele. Nós estamos aqui, irmãos, para ouvir a voz dele e seguir a sua vontade, seguir as suas pisadas. Por isso, né, Pedro recebeu essa palavra. Então, eu darei a você a autoridade, né, a chave do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Então, vamos lá. Vamos pensar algo. Eu vou até falar depois. Paulo falou que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo disse que Cristo é o cabeça desse corpo, né? Como cabeça desse corpo, então, o que a cabeça é no corpo? A autoridade, né? O corpo, amados irmãos, ele ouve a voz da cabeça. Existe um governo, esse governo está na cabeça, e esse governo é liberado para o corpo, que é a igreja. Eu e você fazemos parte dessa constituição. Então, temos autoridade? Sim. Temos unção? Sim. Temos poder? Sim. Mas tudo isso é de Deus. Temos dons? Sim. Deus fez homens dons, porque Deus habita dentro do homem. Não é que o homem tem dom, que o homem é especial por ter dom. Ah, você tem mais fé, então receba mais dom. Não é assim que funciona, né? Tem gente se achando só porque profetiza, porque tem o dom de profetizar. Como se receber o dom de profecia fosse tudo, né? Na realidade, irmãos, tudo é a vida de Deus em nós. Tudo é o Senhor falando através da nossa boca. Eu profetizo. Eu não sou contra dom de profecia. Temos que profetizar.
Temos que entender isso, mas é Deus, não é o homem. É sempre Deus e não o homem. Você consegue entender isso? Então receba nesta manhã esta palavra, irmão, e abra o teu coração para entender o plano de Deus para a tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer. Tá? Porque eu falei já uma ou duas vezes que a igreja é a expressão do Deus vivo. Essa expressão, irmãos, de Deus está na vida da igreja. Como que Deus se revela na terra? Através da igreja. A igreja é a revelação de Deus na terra. Deus está dentro da igreja, né? Então, por isso, precisamos separar a igreja e a igreja. Porque se é um sistema, irmãos, se é apenas um sistema, uma igreja empresa, dessas muitas que a gente vê, que é uma igreja empresa, é uma igreja organização apenas, né? Mas eu quero dizer que a igreja, ela é viva, ela é poderosa, irmãos. Ninguém pode destruir essa igreja. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã. Fica conosco, realiza algo poderoso na vida dos teus filhos, Pai. A igreja gloriosa de Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um ótimo dia, um beijo no seu coração e até amanhã.